No discurso de abertura do Congresso, que acontece a cada 5 anos, Xi Jinping falou sobre a ascensão da China como potência mundial. Sem citar os Estados Unidos, disse que a China se opõe ao que chamou de mentalidade de Guerra Fria e usou a expressão segurança nacional 89 vezes para defender o fortalecimento do poder militar chinês. O pronunciamento do secretário-geral do Partido Comunista, que também é o presidente da China, foi o ponto alto do Congresso, que começou no domingo e termina no próximo dia 23. Mais de 2.000 filiados ao partido liderado por Xi Jinping estão reunidos para definir o rumo da segunda maior economia do planeta. Uma decisão já é praticamente certa. Xi Jinping deve ser reconduzido para mais 5 anos de mandato. Desde Mao Tse-tung, os líderes chineses vinham se revezando. Ficavam no máximo 10 anos no poder. Mas Xi Jinping, cultuado agora como se fosse um daqueles imperadores do passado, está prestes a se tornar o líder mais longevo e poderoso da China desde Mao. Nesta semana, o Congresso vai reeleger Xi para que ele se perpetue, basicamente, na direção do Partido Comunista e da China. Com ele, o regime chinês passou de autoritário a totalitário. Criticar o grande líder dá pena de prisão. E não é em vão que Xi usou e abusou da expressão segurança nacional em seu pronunciamento. A China está diante de importantes desafios sociais, como os efeitos sobre a população da política de Covid-0, que implica até hoje em lockdowns localizados. Também enfrenta tensões na relação sempre delicada com a cidade de Hong Kong, alvo de intensos protestos nos últimos anos, e principalmente com a ilha de Taiwan, a principal produtora de microchips do planeta e aliada estratégica dos Estados Unidos. A presidente da Câmara Americana, Nancy Pelosi, ignorou as ameaças de retaliação e desembarcou em Taiwan. A visita abriu uma crise entre Estados Unidos e China. Como Xi Jinping deve enfrentar os principais desafios da China pelos próximos 5 anos? Até que ponto a alternativa militar está na mesa para o caso de Taiwan e como isso pode ampliar o risco de um confronto com os Estados Unidos? E quais devem ser os enfoques de Lula ou Bolsonaro na relação com os chineses nos próximos anos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com um especialista em China e professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Santoro. Fique com a gente. Professor Maurício Santoro, para a gente começar, situa para o nosso ouvinte o que significa o Congresso do Partido Comunista. Dá para a gente afirmar que esse é um evento que define não só o próximo governo, que no caso aqui deve ser a recondução do Xi Jinping para um terceiro mandato até 2027, mas também o rumo que será perseguido pela China, né, por essa superpotência econômica nos próximos 5 anos? Exatamente, Carolina. O Congresso do Partido Comunista acontece a cada 5 anos e nele são feitas duas coisas muito importantes. Uma delas é escolher toda a cúpula dirigente do Partido Comunista. Quer dizer, as 200 pessoas, 250 que realmente vão tocar o partido, e a gente está falando de uma organização que tem mais de 95 milhões de membros, e além de escolher essa cúpula dirigente, também vão se definir no Congresso quais serão as grandes metas políticas da China para os próximos 5 anos. Então, a importância dele é comparável ao que é uma eleição geral num país democrático. Agora, professor, a China já é gigante, isso todo mundo já sabe, território, população nem se fala e economia igualmente. Você entende que vai ser inevitável que ao longo desse novo mandato do Xi Jinping, nos próximos 5 anos, a China vai se tornar de fato a maior economia do mundo e também passará a ter um exército chamado de nível mundial, né, pela mídia oficial da China? E, aliás, o que seria um exército de nível mundial? Dá para imaginar que a China possa ter, por exemplo, forças armadas comparáveis às dos Estados Unidos? Bom, se a gente fizer o balanço do que foram esses primeiros 10 anos do governo Xi Jinping, as realizações são de fato muito impressionantes. A economia chinesa hoje tem o dobro
do tamanho de quando ele se tornou presidente. E do ponto de vista militar, realmente a China tem investido muito no fortalecimento das suas forças armadas, né? Desenvolvendo, por exemplo, algumas capacidades muito avançadas em áreas como submarinos nucleares, forças anfíbias, está construindo pela primeira vez em 500 anos uma marinha de alcance internacional, né? Não só uma força capaz de proteger o litoral chinês, mas de atuar em outras regiões do mundo. A China segue reforçando a sua estrutura militar. O país lançou o terceiro porta-aviões, num sistema semelhante ao usado pelos Estados Unidos. O porta-aviões Fujian, lançado hoje, é o mais avançado da frota chinesa. Só que não existe nenhuma garantia de que essa trajetória ascendente vai continuar nos próximos anos. Na realidade, o que tem acontecido recentemente na China tem sido uma redução do crescimento econômico e uma série de problemas relacionados, por exemplo, com uma crise imobiliária muito séria que a China está enfrentando atualmente. Então, é provável que agora, em 2022, a economia chinesa cresça menos de 3%. Pode até ser que o Brasil cresça mais do que a China neste ano, o que seria alguma coisa impensável até há pouco tempo atrás. Então, se realmente a gente tiver no Congresso a confirmação de um terceiro mandato para o Xi Jinping, o cenário mais provável é que seja ali um governo marcado por uma turbulência econômica maior, né, por mais crises, mais dificuldades, mas, sobretudo, por um cenário internacional que se tornou muito mais difícil para a China. Um nível de conflito cada vez maior com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Japão, o risco de uma guerra por causa de Taiwan. Então, esse mundo que a gente se acostumou desde o início do século XXI, de uma China que crescia 10% ao ano, onde tudo parecia que dava certo para os chineses, esse mundo não existe mais. A gente já está vivendo, pelo menos desde o início da pandemia, um novo cenário bem mais complicado. 中国共产党第20次全国代表大会是在全党全国各族人民迈上全面建设。 Agora, professor, o senhor mencionou a questão de se o Xi Jinping terá um terceiro mandato ou não. Ele já fez o discurso na abertura, que é uma das partes mais importantes desse congresso. Existe algum risco dele não ser escolhido para um novo mandato na China? Olha, a grande probabilidade é que ele vai ser confirmado para um terceiro mandato à frente do partido e da presidência da República. E a grande questão, na verdade, é o quanto a cúpula do partido vai estar preenchida também por aliados do Xi Jinping, por pessoas muito próximas a ele, ou se vai ter algum espaço para outras tendências, para outras forças políticas dentro do partido. Se houver alguma decisão no Congresso de não dar ao Xi Jinping esse terceiro mandato, seria realmente uma surpresa extraordinária. Seria o contrário de tudo que a gente está esperando até agora. Agora, vamos lembrar também que essa própria discussão sobre um terceiro mandato presidencial para o Xi Jinping é uma novidade. Desde a morte do Mao Tse-tung, lá em 1976, o que tinha prevalecido, né, no Partido Comunista Chinês era uma decisão de que deveria haver sempre uma rotatividade grande dos líderes, né, que nenhum deles poderia ficar mais do que 10 anos à frente da presidência da República. O Xi Jinping mudou a Constituição exatamente para garantir que ele pudesse ter mais mandatos, né? Mudou também a Constituição para colocar nela o seu próprio pensamento político, né, suas próprias diretrizes. Então a gente pode dizer, independente do resultado desse congresso, que o Xi Jinping é o presidente chinês que mais centralizou o poder nos últimos 40 anos. Então isso por si só já é muito significativo. Maurício, voltando a falar sobre a questão bélica, claro que a gente tem que falar sobre Taiwan. O Xi Jinping falou sobre Taiwan nesse discurso de abertura, disse que não aceita a independência, que poderia inclusive usar a força, caso fosse necessário. Vale lembrar que Taiwan tem se aproximado dos Estados Unidos. A Nancy Pelosi foi até lá, né, numa visita, desafiando o poderio de Pequim. Um conflito armado é inevitável nesse momento? Está no horizonte ou não necessariamente? Bom, a política oficial da China com relação a Taiwan é que a ilha deve ser reunificada.
com o resto da China, mas que isso vai ser feito de maneira pacífica. Então, o que houve de diferente nesse discurso do Xi Jinping foi que ele falou na possibilidade de que essa reunificação se desse por meio da força militar, né, por meio de uma guerra. E, na realidade, esse trecho sobre Taiwan foi o momento do discurso em que ele foi mais aplaudido ali por aquela plateia de 2.300 delegados, né, que estão representando esses 95 milhões de filiados do partido. Então foi um momento bastante expressivo desse debate. Agora, em 2022, nós tivemos uma nova crise política entre a China e os Estados Unidos por conta de Taiwan, né, que foi ali, o estopim foi a visita da presidente da Câmara dos Deputados americana a Taiwan, mas essa crise foi simplesmente a quarta envolvendo os dois países por causa da ilha, e provavelmente haverá também uma quinta, quem sabe uma sexta. Quer dizer, é realmente um ponto de grande conflito entre a China e os Estados Unidos. E, bom, por que Taiwan é tão importante assim para a China? Bom, tem questões militares, ela tem uma localização estratégica que controla ali as rotas no Mar do Sul da China, que hoje em dia é a principal avenida do comércio marítimo global, e tem uma questão também econômica e tecnológica. Taiwan é a líder global na fabricação de microchips, que são componentes absolutamente essenciais para um monte de produtos cotidianos da vida moderna. Telefones celulares, computadores, automóveis, tudo que a gente possa imaginar. E os Estados Unidos agora estão lançando uma série de embargos e restrições sobre a venda de microchips avançados para a China. Estão tentando aí de alguma maneira conter, né, esse desenvolvimento científico e tecnológico chinês, restringindo esse tipo de equipamento que a China pode fabricar ou comprar. Então Taiwan também ganha em importância nesse cenário por ser o grande fabricante internacional desse tipo de produto. Professor, e como fica o caso de Hong Kong, né? A cidade teve enormes protestos que foram reprimidos duramente e, nesse momento, a China até considera que a cidade está pacificada. Esse é um ponto importante de atenção também para os próximos 5 anos desse novo mandato do Xi Jinping? Bom, no caso de Hong Kong, desde o início do governo Xi Jinping, foram 2 grandes movimentos de protesto, um em 2014 e outro em 2019. E cada um deles reivindicando o direito a eleger o prefeito da cidade, a que o governo da China mantenha a autonomia de Hong Kong, que realmente costumava ser muito grande, hoje não tanto, tinha leis diferentes do resto da China. E, em grande medida, esses 2 movimentos de protestos foram derrotados. E o que aconteceu, ao invés disso, foi o fortalecimento do governo central chinês no controle de Hong Kong. Notícias internacionais, a China elevou o tom hoje e alertou que os manifestantes não subestimem a força do governo central. Principalmente com a aprovação de uma nova lei de segurança nacional que torna bem mais rígido esse domínio político do governo da China sobre a cidade de Hong Kong, que é uma cidade muito importante para a economia global. Ela é um dos grandes elos que junta a China continental com investidores estrangeiros, com empresas multinacionais. E por que é tão difícil para a China lidar com Hong Kong? Porque Hong Kong foi, durante os 150 anos, uma colônia britânica, com uma formação cultural, social, muito diferente daquela do resto da China. Então, tem um tipo de lei diferente que, mesmo no período britânico, não era exatamente uma democracia, né? Por exemplo, os cidadãos de Hong Kong não elegiam o governador-geral, que era nomeado por Londres, mas havia liberdade de imprensa, havia um judiciário autônomo, independente, e essas características foram mantidas por tratado internacional entre a China e o Reino Unido, quando Hong Kong voltou para a China em 1997. E o resultado disso foi uma série de tensões que até hoje não estão bem resolvidas ali, né? Uma população muito inquieta, muito desconfiada de Pequim, e também tensões econômicas, né? Por exemplo, Hong Kong perdeu um tanto da força econômica que ela teve no passado para Xangai. Xangai hoje é muito mais do que Hong Kong e esse grande elo de ligação da China com a economia global. Então é um eterno problema para a China com o que fazer com relação a Hong Kong, e mexe muito nessas feridas também desse passado de conflitos com as grandes potências ocidentais, de uma situação ali semicolonial que a China viveu no século XIX e no início do século XX. Maurício, o que a gente pode esperar em termos de política externa da China, relações com as outras grandes potências, né, Estados Unidos e Rússia, nesse momento de tensão, de guerra na Ucrânia?
Carolina, uma coisa que me impressionou muito no discurso do Xi Jinping, no congresso do partido, foi a quantidade de vezes que ele mencionou o termo segurança nacional. Essa expressão ganhou um destaque enorme ao longo desses últimos 10 anos. E é muito também o marco desse acirramento das tensões internacionais entre a China, os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a Austrália, entre a China e um conjunto de países que a gente pode chamar de Ocidente, né? E é provável que esse cenário continue bastante tenso e difícil pelos próximos anos. E a gente viu no caso da Rússia a deflagração dessa guerra que está mudando todo o cenário militar estratégico da Europa, né, por causa da Ucrânia. É perfeitamente verossímil imaginar que daqui a, digamos, 5 ou 10 anos haja uma guerra entre a China e os Estados Unidos por causa de Taiwan. Então o impacto disso para a economia global seria gigantesco, né? Mexeria ali com todo o comércio internacional, com as cadeias produtivas de várias empresas. E também uma marca do governo Xi Jinping é não só a política externa mais assertiva na promoção dos direitos e interesses nacionais chineses, como também um modelo econômico no qual o Estado está assumindo mais responsabilidades e mais influência diante do setor privado. Então, num certo sentido, é como se a economia chinesa estivesse sendo colocada a serviço desses grandes objetivos de potência nacional, de soberania, principalmente na questão envolvendo ali as disputas entre o governo chinês e as empresas de tecnologia, né, de internet, de inteligência artificial, que vão ser fundamentais para a próxima onda de inovações militares. Enquanto Xi discursava, Pequim estava vazia, em meio a mais um lockdown imposto pelo governo, dentro daquela política de Covid-0, que abala a economia chinesa. Mas o presidente disse que as quarentenas não vão parar tão cedo. Professor, falar um pouquinho sobre a política de Covid-0 que é adotada na China, né? E que é sustentada há mais de 2 anos, com um enorme impacto financeiro, inclusive na China. Aí eles tiveram essa política expansionista, da nova Rota da Seda, todas essas dificuldades econômicas que já conversamos um pouquinho. Tem como sustentar por mais tempo, apesar de que a direção seja efetivamente a de sustentar essa política de Covid-0 por mais tempo, considerando os aspectos econômicos envolvidos? É uma excelente pergunta, Roberto. A política de Covid-0 talvez seja hoje a iniciativa governamental mais criticada dentro da própria China. E ela já deu origem ali a vários protestos, a várias manifestações da população chinesa, que depois de quase 3 anos de pandemia está exausta. Os chineses estão fazendo até hoje aqueles grandes lockdowns que estão fechando, isolando megacidades de 10 milhões, 15 milhões de habitantes. Então há um sentimento de cansaço muito grande na população. As regras da Covid-0 na China variam de acordo com cada província, então também é bem complicado viajar de uma cidade para outra na China, e se atravessa ali uma divisa provincial, é uma outra regra, a pessoa pode ter que fazer uma quarentena, pode ter que parar durante alguns dias. Então isso é ruim para o comércio, é ruim para o turismo, é ruim para as atividades de várias empresas. Se não é à toa também que a economia chinesa deve crescer tão pouco agora em 2022. Ela está pagando também o preço dessa política de Covid-0. E ao mesmo tempo, há um questionamento se é realmente necessário tanto sacrifício atualmente, uma vez que a gente já tem hoje um conjunto enorme de vacinas em vários países e seria perfeitamente possível para um Estado bem organizado, como o chinês, implementar uma grande campanha de vacinação e estabelecer outras maneiras de lidar com o coronavírus, né, de enfrentar a pandemia, assim como a gente tem visto em vários outros países. Mas até agora, no Congresso, não houve nenhuma menção a essa política de Covid-0 e um pouco antes do encontro começar, a mídia oficial chinesa publicou uma série de reportagens e de artigos dizendo que a política seria mantida, que não haveria uma mudança nela por causa do novo Congresso. Maurício, ainda falando sobre economia, o Xi Jinping deixou bem claro no discurso de abertura que uma das prioridades seria reduzir a desigualdade, que é muito profunda na China, né, entre os mais ricos e os mais pobres. O que isso quer dizer na prática? Ele pode adotar alguma medida que afete a elite econômica chinesa? Ele tem como fazer isso? E isso poderia, inclusive, afetar a popularidade do Xi Jinping, por exemplo? Sem dúvida. Hoje a questão da desigualdade social é uma das que mais preocupa o Partido Comunista. Então, para a gente ter aqui alguns números, né? O índice Gini da China, né, que mede a desigualdade social, está hoje em torno de 0,5, o que é mais ou menos o nível do Brasil. Então é um nível de desigualdade comparável ao que a gente vê na América Latina,
que é a região mais desigual do mundo. É uma desigualdade um pouco diferente daquela que a gente tem, digamos, no Brasil ou no México, porque ela não é tanto uma desigualdade entre miseráveis, a classe média e a elite, e mais entre uma classe média muito apertada financeiramente, que faz muitos sacrifícios, e uma alta classe média, uma elite que estão vivendo já de maneira bastante confortável na China. Mas ela é um problema, em particular porque o Partido Comunista tem toda uma doutrina e todo um discurso voltado para uma vida igualitária, para menos grandes divergências sociais entre os seus cidadãos. E o governo Xi Jinping implementou uma política que ele chamou de prosperidade comum, que é tentar distribuir de uma maneira mais equitativa esses ganhos do desenvolvimento econômico na China. Tentar garantir que mais pessoas se beneficiem disso. E essa, inclusive, é uma das lógicas que pauta essa maior intervenção do Estado sobre o setor privado, que é uma característica muito marcante do governo Xi Jinping. Mas até agora, isso em grande maneira não tem acontecido. E a própria pandemia, os próprios efeitos da política de Covid-0 prejudicaram muitos pequenos comerciantes, pessoas que dependiam ali de um trabalho, né, próprio, que muitas vezes sofreram de maneira desproporcional os efeitos dessa quarentena na comparação com as grandes empresas. Então é um problema grave para a China hoje. Professor, eu mencionei a nova Rota da Seda, né? E aí a China tentou ter influência sobre países de sua órbita com investimentos pesados, só que aí o pessoal não pagou, deu calote. Dá para dizer que micou essa estratégia? Bom, a nova Rota da Seda é talvez o principal projeto de política externa do governo Xi Jinping. Ele lançou em 2013, um pouco depois de se tornar presidente. Nos últimos anos, ela realmente está em menos destaque nos pronunciamentos diplomáticos do presidente Xi. Ele não tem falado tanto nela. E desde o início da pandemia, houve realmente uma série de problemas de crises financeiras, de crise da dívida, em países onde a China investiu muito dinheiro, particularmente em países do sul da Ásia, como Sri Lanka e o Paquistão. Mas em outras regiões do mundo, como na América Latina, a gente está vivendo um momento de expansão da nova Rota da Seda. Por exemplo, a Argentina acabou de se juntar ao projeto, a maior economia latino-americana a ter entrado nessa iniciativa, e há um debate, uma especulação se países como o Brasil e a Colômbia poderiam se tornar também integrantes dessa iniciativa. No ano passado, por exemplo, o Brasil foi o país estrangeiro no qual a China mais investiu. Só no ano passado foram em torno de 6 bilhões de dólares, é uma cifra bem expressiva. Então o projeto não parou, não acabou, mas ele realmente está enfrentando todas essas dificuldades e essas crises, e é um grande desafio para a China, porque essa é a primeira crise da dívida global na qual a China é uma grande credora. Então ela está tendo que aprender na prática como fazer para lidar com países aliados, países que são importantes politicamente para ela, mas que estão enfrentando dificuldades econômicas e não estão conseguindo pagar os juros desses empréstimos chineses dos últimos anos. E aí, como é que fica a relação da China com o Brasil, Maurício? Tem alguma mudança de rota prevista? Lembrando que a China é nosso principal parceiro comercial, né? Pois é, vamos colocar isso em números, né? O comércio do Brasil com a China está em torno atualmente de 120 bilhões de dólares por ano. E a China hoje é o destino de mais de 1/3 das exportações brasileiras. É muita coisa. Se a gente olhar os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial, estão respondendo hoje por algo em torno de 10% das exportações brasileiras. Então, é uma diferença grande. O presidente Bolsonaro é o primeiro chefe de Estado no Brasil, desde os anos 70, que chegou ao poder com um discurso muito crítico da China. Mas, no fim das contas, isso não teve assim tanto impacto nem para o comércio, nem para os investimentos, que continuaram a crescer, apesar de alguns momentos de tensão política bastante grande entre Bolsonaro e o governo chinês, sobretudo no início da pandemia. A Embaixada da China insiste num pedido de desculpas do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a acusação do país ter escondido informações a respeito do novo coronavírus. Então o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, se o Bolsonaro for reeleito, possivelmente a manutenção dessa política que tem sido relativamente pragmática com a China, apesar de alguns momentos mais difíceis. E se o Lula voltar para a presidência, provavelmente ele repetiria com a China o que ele fez nos seus 2 primeiros mandatos, que foi lançar uma série de iniciativas conjuntas do Brasil e da China, tentando fortalecer essa cooperação entre grandes países em desenvolvimento. Foi, por exemplo, a criação do grupo dos BRICS, do grupo dos 20 na Organização Mundial do Comércio. Então, provavelmente, a gente teria, né, um redespertar dessas iniciativas muito voltados aí para esses interesses conjuntos do Brasil e da China na política internacional.
Professor, para a gente finalizar, tem um tema que interessa à China, interessa ao Brasil e interessa ao mundo, que é o desenvolvimento sustentável. A gente sabe o quanto que a China se preocupa com isso, não vem de hoje, na última década. A China vem olhando isso com muita atenção. Mas a transição energética, no caso da China, ainda depende de mais emissões. Na visão da China, portanto, eles ainda não atingiram o seu pico de emissões antes de efetivar, de fato, executar uma poderosa transição energética. Dá para projetar quando eles pretendem chegar a seu pico de emissões e qual será o papel deles na transição energética de todo o planeta? Bom, nos últimos 15 anos, a China mudou muito a sua diplomacia climática. No início, ela tinha uma posição de que quem deveria arcar com os custos de conter o aquecimento global eram os países ricos, industrializados há mais tempo. Mas desde a década de 2010, a China passou a assumir responsabilidades cada vez maiores nessa área. Isso aconteceu antes mesmo do Xi Jinping ser presidente, mas se aprofundou bastante no governo dele. Então, hoje em dia, a China tem investido muito em novas tecnologias, energia solar, energia eólica, projetos de desenvolvimento sustentável mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Mas as metas da China para conter as emissões de carbono são relativamente modestas. O que a China está pretendendo é se tornar neutra em carbono no ano de 2060, o que é substancialmente mais tarde do que os países da União Europeia ou de outros países asiáticos, que em geral estão prevendo isso 10 anos antes, e que teria um pico de emissões em algum momento da próxima década. Então ainda tem espaço para a China ter metas mais ambiciosas, embora isso vai ser algo muito difícil para os chineses, porque por lá o grande vilão, né, do aquecimento global é a matriz energética chinesa, que é muito poluente, muito baseada em carvão. Então é mais difícil para os chineses conterem essas emissões. Eles têm que fazer ali toda uma estrutura de energia alternativa, em energia hidrelétrica, solar, eólica, o que for, né? É diferente, por exemplo, do caso do Brasil, onde a maior fonte de emissões é o desmatamento. Então basta conter esse problema e as coisas ficariam resolvidas. No caso chinês, tem que ter muito investimento em infraestrutura de energia, e isso vai levar tempo e ser muito caro. Professor Maurício Santoro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Maurício. Um abraço. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP, da TV Cultura e da CNN Brasil. A produção é da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.